Já estamos ao vivo para mais uma live, hoje com o tema Princípios do Direito Administrativo, um tema muito importante para você que é estudante, para você que é um cidadão, e o momento, em que nós estamos vivendo, momento em que precisamos conhecer como funciona, principalmente o funcionário público nesse caso, ou para você que quer ingressar no funcionalismo público e para você, cidadão. É importante que você conheça como funciona, toda a parte administrativa pública. Afinal de contas, os nossos impostos vão para essas pessoas administrarem. Boa noite, mestre Samuel Erbach, mais uma vez, muito bem-vindo. Vamos para mais uma live. Olá, professor Nildo Moraes, boa noite a você e a todos os amigos que estão nos assistindo e que vão nos assistir a posteriori, O tema é um tema importante, é um tema que trata de direito público, que trata do direito administrativo e também do direito constitucional, e também cai em exame de ordem todo concurso público que o sujeito for prestar, vai cair questões de direito administrativo, principalmente a parte principiológica, Ou seja, é um tema que requer a atenção e é um tema também que é bastante atual e importante. Então, vamos ver hoje o que é princípio, o conceito, E quais são os principais princípios do direito administrativo. Ou seja, é a base, O princípio é a base de tudo, Sim. É a base. E nós encontramos aí, pessoal, para você que é um estudante, para você que vai fazer algum concurso, essa, como o professor Samuel Meibach falou, é a base. Você tem que conhecer isso para adentrar, até mesmo para a magistratura, Entra aí o processo administrativo, como o PAD, que se der tempo aqui no período da live, nós vamos ver algumas coisas sobre o PAD, O PAD, para quem não sabe, é o processo administrativo disciplinar, e isso recai sobre funcionários públicos. Se der tempo, nós podemos entrar um pouco, e é claro, você pode fazer perguntas aqui no chat. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, quem quiser fazer alguma pergunta também poderá fazê-lo. Mas nós encontramos aí os princípios da administração pública, do direito administrativo, que é conhecido como LIMP. Por que LIMP? L, legalidade. I, impessoalidade. M, moralidade. P, publicidade. E, por último, o princípio da eficiência, que foi inserido aí através da Emenda Constitucional número 19. Então, esses são os princípios que regem o direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E porque cada um desses nós vamos estudar, cada um desses princípios. E o artigo 37 da Constituição Federal, que nos esclarece aí, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Perfeito, professor? Exatamente, professor Nildo Moraes. É importante, no estudo da principiologia, primeiramente, a gente entender ou procurar conceituar o que é o princípio, Princípio, ele dá a ideia de início das coisas, O princípio é aquilo que dá fundamento, ele serve como um guia para o jurista, para ele saber se orientar em diversas hipóteses, o fundamento, o alicerce, é a base de um sistema que condicionam até mesmo estruturas subsequentes, E também pode vir a garantir a validade, É importante notar que os princípios não precisam estar presentes na legislação, Tendo validade
e lançado seus efeitos, independentemente de positivação, né? Sendo que a gente já sabe que direito positivo, né, é o conjunto de normas jurídicas, né, vigentes no território, né? Direito positivado, aquele direito escrito, aquele direito legislado, né? Uhum. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, a concepção de princípio, né? Perfeito. Pessoal, por que esses princípios, tá? Vamos começar desde do LIMP, né, pela letra L, princípio da legalidade. Por que é necessário termos um princípio de legalidade? Porque você, cidadão, eu, cidadão, professor Samuel Merbach, cidadão, precisamos entender e saber que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei que o obrigue. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, tá? Então, por isso o princípio da legalidade, que vem lá da origem legis, significa leitura, lei, correto, mestre? Exatamente, né? O cidadão poderá fazer tudo aquilo que não seja proibido pela lei, né? Exatamente. Agora, professor, interessante isso aí que o senhor falou. O cidadão deverá fazer, não poderá fazer nada do que não estiver na lei. E o administrador público? O administrador público é o contrário, né? O administrador público, em regra, ele tem que se ater àquilo que está descrito na lei, né? O administrador público, ele tem que fazer aquilo que está escrito, aquilo que está determinado na lei. E, professor Nildo, aproveitando o ensejo, né? Também um assunto bastante importante do direito administrativo. Dentro do direito administrativo, nós temos os atos vinculados e os atos discricionários, né? Qual a diferença, professor? Então, olha só, no ato vinculado, tudo que o agente público vai fazer está disposto na lei. Né? Então, o administrador está vinculado a seguir aquilo que está na lei, né? Perfeito. Então, um exemplo, né? Vamos ver, então, um exemplo de um ato vinculado, né? Então, ato vinculado, tudo que o agente público vai fazer está determinado pela lei. Exemplo, licença para o estabelecimento funcionar, né? A licença é um ato administrativo que permite a construção ou funcionamento de um determinado estabelecimento, cuja forma acontece através daquilo que é chamado de alvará, né? O alvará contém em si uma licença, né? Sim. Então, determina se a pessoa vai abrir uma lanchonete, construir um local para funcionar um restaurante, e tudo isso precisa estar enquadrado dentro daquilo que a lei determina, né? Perfeito. Isso está baseado no zoneamento, no plano diretor do município, por exemplo, da cidade onde você mora. Lá vai determinar, por lei, se o local onde você pretende abrir o seu estabelecimento comercial é possível ou não, por conta do zoneamento da cidade, tá? Outra matéria ligada à parte da legalidade, professor, é a lei das licitações, a lei 8.666 de 93. Olha só o que diz. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, em estrita conformidade da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, da vinculação, que o professor mencionou, né, um instrumento convocatório do julgamento e objeto dos quais lhe serão correlatos, tá? Então, tudo isso ligado aí ao princípio da legalidade. Professor, senhor, desculpa, se eu ia complementar aí o seu pensamento. Não, só para complementar, né, o assunto, os atos discricionários permitem-se análise subjetiva através de valoração de fatos, né?
Então, no ato discricionário, o administrador público tem uma certa margem de liberdade, né? Exemplo, autorização para vender comida na rua, né? Uhum. O que seria Essas, isso por aí? exemplo, né? Essas autorizações para colocar carrinho de comida na rua são a título precário, né? São Sim. discricionárias, porque permite uma análise subjetiva, ou seja, permite uma valoração dos fatos por parte da administração pública, né? Então, só para fazer um pequeno complemento na questão dos atos administrativos, uma das suas classificações é que ele pode ser vinculado ou discricionário, né? Só para fazer aqui mais um complemento à matéria de direito administrativo que nós estamos trabalhando no dia de hoje, né? Olha só. E o nosso direito positivo, nosso direito positivado, ele é altamente legalista, né? Sim. Então, isso o que quer dizer legalista, professor? O pessoal que... Legalista é que a gente tem, vamos falar assim, a gente trabalha com base naquilo que está escrito, naquilo que está no código, naquilo que está positivado. Né? Exato. É conhecido, pessoal. É positivado, é legislado, né? Por exemplo, no direito norte-americano, eles trabalham com a lei, claro, né? Mas eles têm uma tendência mais jurisprudencial. Uhum. Porque lá é o common law, direito costumeiro. Nosso direito brasileiro é o civil law. Nosso direito vem do direito romano, do direito escrito, do direito de origem latina, né? Perfeito. Pessoal, como é conhecido o legalista, para vocês entenderem? É aquele Caxias. Sabe aquela pessoa Caxias, que se é 15 minutos, ele vai fazer os 15 minutos? Esse é o legalista. Ele segue estritamente, restritamente, o que está na lei, tá? Então, só no que nós vimos até agora, se, por exemplo, uma pergunta em um concurso, em uma prova, né? Determinado município, obedecendo, olha só, obedecendo o princípio da legalidade, baseado em uma consulta, uma convocação para uma licitação, utilizou-se do poder discricionário para efetuar a compra através do ganhador da licitação. Responda, esse ato foi correto? Poderia ser uma pergunta assim, o agente agiu de forma correta dentro da legislação? E aí, agiu ou não? O que você acha? Uns minutinhos aí para você me responde, né? Sim. Agora é com você, professor. Vocês perceberam que eu misturei? A convocação está correta, a licitação, pelo princípio da legalidade, está correto, mas o que nós vimos? O que o professor falou? O agente público, ele age restritamente ao que está. Ele só pode fazer o que está na lei. O poder discricionário, ele, em alguns casos, ele varia de 10% de toda a capacidade. Um exemplo claro para vocês entenderem. Eu tenho esse microfone aqui que eu uso para fazer as gravações. Eu precisaria, dentro de um município, por exemplo, fazer uma compra de um microfone, mas eu estou comprando, alterando, então, o patrimônio público. Eu preciso fazer uma licitação para comprar isso aqui? Se fosse uma compra grande, sim, mas dado o poder discricionário, se não for afetar o erário público, aí eu posso usar do meu poder discricionário para comprar um microfone que deve custar R$40. Tá? É algo nesse sentido, porque, ao inverso disso, ele é obrigado a fazer tudo pelo princípio da legalidade, que é o que garante ao cidadão aí, então, que ele não poderá fazer nada senão em virtude da lei, que o obrigue. A lei positivada, e não a common law, que é utilizada nos Estados Unidos. Professor? E professor Nildo, agora fazer a pergunta para você, visto que você é um especialista em direito tributário e contabilidade, né? Dois assuntos aí. Professor, você falaria para a gente sobre o princípio da legalidade no direito tributário? Princípio da legalidade no direito tributário. Veja bem, nós entraríamos aí em execução fiscal, lançamento de crédito. É uma pergunta muito ampla e genérica.
para responder, mas existe o princípio de que do lançamento, o lançamento do crédito, ele tem que ser logo após o conhecimento desse crédito por parte do município. Vamos supor, você emitiu a nota, você prestador de serviço emitiu uma nota, isso é legal, você emitiu a nota. A partir do momento que você emitiu a nota lá no site da prefeitura, então você dá à prefeitura o direito ao crédito. Isso é legal, porque é assim que está escrito. O administrador, ele só pode fazer aquilo que está na lei. Depois de quanto tempo isso entra em mora para que ele possa executá-lo? A partir do momento que você emitiu a nota, que foi reconhecido o crédito, que foi lançado o crédito, ele começa a entrar em mora após o vencimento. Tá? Então, princípio da legalidade dentro do direito tributário. Da mesma forma como no direito administrativo, só é possível se fazer aquilo que está dentro da lei. Quer fazer algum complemento, mestre? O tributo, ele só pode ser criado, né, mediante lei, também é uma coisa importante, né? Sim, o tributo só pode ser criado. Pode cobrar tributo se o fato gerador, se a hipótese de incidência não está determinada numa determinada lei, né? Então, é outro aspecto importante, né, da legalidade tributária. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a pessoa não pode ser punida criminalmente se o crime não está tipificado, né? Olha só como esse princípio de legalidade ele é tão amplo, né? Quer ver um outro exemplo, mestre? Você explicou muito bem, né, na parte tributária. A gente está vendo também na parte penal, né? E é porque se interligam, né? Se interligam, né? É a interdisciplinariedade do direito público, né? Vocês querem ver um exemplo muito claro de como o professor, do que o professor Samuel está fazendo? Pessoal, assim, ó. Qual o fato do gerador do tributo? Depende do tributo. Por que eu digo isso? Olha só que interessante. O fato gerador do tributo do serviço do ISS para a prefeitura é a emissão da nota. É a receita. Ele emitiu a nota. Se ele não recebeu do cliente, ele é obrigado a pagar o ISS? Sim ou não? Sim. O fato gerador já foi feito. Ele já emitiu a nota. Infelizmente, se o prestador de serviço não recebeu, ele tem o débito do mesmo jeito. Tá bom? Esse é o fato gerador do tributo, do ISS, da PIS, da COFINS, do Simples Nacional. Mas, em relação ao ICMS, que é o imposto estadual, o que é ICMS? É Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Qual o fato gerador do tributo aqui? É a circulação da mercadoria, a transação. Uma mercadoria saiu daqui, imposto sobre circulação de mercadoria. Então, depende. A origem do tributo, ela varia de acordo com o momento em que você ou emite a nota ou circula a mercadoria. Perfeito para nós? Muito bem, excelente complemento, professor Nilton. Aí a gente viu, né, a legalidade além do direito administrativo, né? Excelente, né? Agora, professor, o que seria impessoalidade? Todos, né, devem ser tratados da mesma maneira, né? Independente de quaisquer circunstâncias, né? Não é porque o sujeito é meu amigo ou é meu parente, etc., que ele tem que ter algum privilégio, não, né? A impessoalidade, que todos os cidadãos, todas as pessoas, independente de quaisquer outras circunstâncias, né, recebam o mesmo tratamento por parte do administrador público, né? Então, é impessoal, né? Ou seja, a imparcialidade, né? Ou seja, isso também complementa o princípio da igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, né? Então, o princípio da impessoalidade, ele pode ser representado aí também pela necessidade da administração tratar a todos perante a lei de maneira equânime, isonômica, para todos os administradores, todos são iguais perante a lei, pessoal. Pode ser que você escreva até aqui, ou
agora assistindo, ou posteriormente, você pode fazer isso da mesma. Ah, mas isso não acontece na realidade. Pode ser que não aconteça em muitos casos. Pode ser. Mas é o que está Mas em muitos escrito. casos também acontece, né? A gente não pode generalizar, né? Sim, sim. Então, assim, é o que está escrito. Nós estamos tratando aqui o que está escrito. Você não vai responder lá na sua prova que caia na OAB ou em um concurso público. Você não pode escrever lá, depende, eu já vi casos em que isso não acontece. Não faça isso, não, que você vai ter. Se for. Nada, né? Se for uma prova, por exemplo, que uma errada elimine uma certa, filho, você tá no sal, não faz isso não. Vai pelo que está escrito na lei, tá? Mestre Samuel, E a o que nós moralidade. podemos se ressalvas em relação a isso, professor? Existe alguma ressalva? A impessoalidade, ela é a igualdade, né? Não Uhum. pode quebrar a imparcialidade, né? Em relação à igualitariedade, tratamento igualitário. Então, olha só, se a gente for trabalhar na base filosófica, em Aristóteles, né? Uhum. Ele falava para a gente o seguinte: a igualdade consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida de sua desigualdade, né? Perfeito. Agora eu vou Tá? fazer uma pergunta para vocês entenderem. Professor Samuel, qual a sua altura? É em torno de 1,70, né? 1,70. Eu tenho de altura 1,85 m. Aí vocês imaginam que eu e o professor Samuel vamos assistir a um jogo de futebol de várzea, mas não tem mais lugar dentro do ginásio. O que a gente faz? A gente vai assistir através do muro. E se eu pegar uma banqueta, um banco de 1 m para assistir e der esse mesmo banco de 1 m para o professor Samuel, quem tem mais vantagem? Não foi dada a mesma coisa para mim e para ele, um banco de 1 m, mas resolveu o caso dele? Eu só estou usando em relação à altura, e o professor vai entender isso, para mostrar para vocês. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Não é justo que ele receba um banco de 1 m e eu de 1 m. Para ele, teria que ser de 1,5 m, porque aí nós estaríamos na mesma altura para assistir o jogo. É isso. Exatamente, professor Nildo Moraes, né? E também a moralidade, né? Aquela Sim. discussão, nem tudo que é legal é moral, Uhum. nem tudo que é moral é legal, né? No caso da administração pública, a gente deve buscar a coisa legal e também moral, né? Uhum. Ou seja, o administrador, assim como todas as pessoas, não só o administrador, tem que agir de maneira ética, né? Esse é um ponto que gera muita Sobretudo, polêmica. sim, mas sobretudo quando se Ah, trata não, sim, da república, da coisa sim, a pública, né? coisa pública. E é porque, o que eu quis dizer com isso, mestre, é porque hoje nós vemos lá, em alguns casos, no Congresso Nacional de forma geral, eu não estou falando nem nome, mas estou falando da situação. Um político, um deputado, ele tem direito ao reembolso, por exemplo, legal de tratamentos dentários. E teve um cidadão que gastou um valor muito alto. É legal gastar 100 mil reais com tratamento dentário? Está lá na lei. Mas é moral você gastar 100 mil reais, ou seja, para uma coisa, ou seja, para você utilizar de alguma outra forma e requerer isso, o reembolso de 100 mil reais, é legal. Legal que eu digo assim, está na lei, não de joia. Bacana, pô, bacana. Não é isso que eu quero dizer. É que está na lei. Mas é moral? É reprovável uma atitude assim? É nesse sentido que eu quero dizer. Tá, pessoal? Então, por isso que quando o professor iniciou, muito bem, professor, o senhor pode iniciar, muitas vezes o que é legal não é moral e o que é moral não é legal. É isso? Exato. E também, professor Nildo Moraes, na nossa Constituição Federal, tem, às vezes, a gente encontra aí algumas menções que são importantes, né? Por exemplo, no artigo 5º, inciso 73, ele trata da ação popular contra ato lesivo à moralidade administrativa, né?
Em outro dispositivo constitucional, o Constituinte determinou uma punição mais rigorosa naquilo que é qualificado como sendo imoralidade pela improbidade, né? Então, só para a gente ter aí alguns outros complementos, né? E isso que nós falamos anteriormente, né, vem de um princípio do direito romano, né, que dizia non homine quod lice honesto est. Nem tudo que é legal é honesto, né? Então, obedecendo esse princípio, o administrador deve, além de seguir a lei, pautar numa conduta moral comum, né? Sempre visando o bem comum. Exatamente. E é por isso que é o princípio da moralidade, né? Que, assim, de forma geral, tá? Digamos assim, é legal, não cometeu nenhum crime porque está dentro do escopo. Porém, numa situação em que vive o Brasil, não seria moral requerer algumas coisas ou negar aos mais necessitados alguns recursos durante esse período. Não sou totalmente contra ficar fazendo assistencialismo, né? Porque isso acaba sendo, em alguns casos, não em todos, mas algumas obras mais eleitoreiras, né, mestre? Agora nós vamos falar, professor, sobre um princípio muito importante também do direito administrativo, que é o princípio da publicidade. O que seria o princípio da publicidade? Então, olha só, o princípio da publicidade é mais um vetor da administração pública que diz respeito a que os atos da administração pública sejam divulgados, levados ao conhecimento de toda a população. Sejam contratos, instrumentos jurídicos, questões de orçamento e assim por diante, né? Isso nos leva àquilo que é denominado hoje como transparência, né? Ou seja, eu creio que a transparência é um pouco mais forte que a publicidade, né? De tal maneira que os sites, geralmente dos governos e das administrações, tem ali, né, o portal da transparência, que tem, por exemplo, questões financeiras, orçamentárias e assim por diante, né? E através dessa transparência, a gente dá a possibilidade de qualquer pessoa questionar, controlar a atividade da administração pública, né? Porque a administração tem que prestar contas e representar também o interesse público, né? Exato. Por isso, não se justifica, salvo exceções previstas em lei, a questão do sigilo, né? Exato. Claro que em determinados casos o princípio pode ser relativado, como, por exemplo, questão de segurança pública, de segurança nacional, questão de soberania. Então, aí é uma outra questão. A regra é a transparência, né? Perfeito. Mais do que permitir isso. Pois não, né? Sigilo é a exceção. Então, por exemplo, questões de segurança nacional, de soberania, etc., é importante se manter o sigilo, né? Maravilha. Pessoal, mais do que, como o professor mencionou aí, permitir, né, o acesso aos atos públicos, a transparência, ela funciona como uma mão dupla, tá? Por um lado, todos podem fiscalizar os atos administrativos. Esse fato evita, ou pelo menos tenta evitar, a prática dos atos de improbidade, por ter obrigação o administrador de dar publicidade aos seus atos. Não tem aquele sigilo, a não ser em alguns casos. Porém, como o professor colocou, existe a exceção que você pode solicitar esses atos sigilosos, tá? Por outro lado, o respeito à impessoalidade, lembra do princípio da impessoalidade? Todos devem ser tratados de igual perante a lei, né? Ocorre porque todos podem obter cópias e acesso, e não apenas aqueles que são considerados os amigos do rei, né? Então, um exemplo dessa publicidade que envolve os atos do poder público são as arbitragens envolvendo a União ou as entidades da administração federal, concessionárias, subconcessionárias, permissionários, arrendatários, autorizatários, a palavra é essa mesmo, tá?
autorizatários ou operadores portuários. Tá? Isso está no decreto 10.025 de 2019. No artigo 3º, ele diz o seguinte, essa parte eu vou ler aqui. As informações sobre o processo de arbitragem serão públicas, ressalvadas aquelas necessárias à preservação de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislação brasileira. Tá bom? Então, seria isso, pessoal. Então, um exemplo concreto também é a previsão do princípio da publicidade na Lei Geral das Licitações Públicas, que determina que as sessões de abertura dos envelopes serão públicas. Quando existe uma licitação, quando você sabe dessa licitação, você é munícipe, existe uma sessão para a abertura dos envelopes e ela deve ser pública. Se tiver faltando qualquer documento naquele envelope, você como munícipe, ou até mesmo quem está chefiando esse momento, pode declarar aquele participante inapto para a licitação. Tá bom? Mestre, por favor. Professor Nildo, uma coisa importante também são os remédios constitucionais, né? Sim. E nesse tema que a gente está falando, tem um remédio que é bastante importante, que é o habeas data, né? Sim. Que vem previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 72, que diz o seguinte: conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como para retificação de dados, quando se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, né? Então, perfeito. Olha só a pergunta que pode surgir com isso que o professor Samuel Merbach falou. O que é o habeas data? O habeas data é um remédio constitucional que você pode solicitar, por exemplo, que você veja alguma documentação para confirmar se os dados a seu respeito constantes naquele local, naquele órgão, estão corretos. Porque pode ser que o seu nome esteja errado, o nome da sua mãe esteja errado, e você pode impetrar um habeas data, para você saber e até mesmo solicitar a correção. Agora vai vendo a pergunta. Nildo Moraes, professor, mais conhecido como professor Nildo Moraes, decide ir até o município X solicitar, através de habeas data, após já ter tentativas negadas por vias normais, de obter cópias de atos sigilosos. Está correto? O remédio constitucional para isso está correto? E se não estiver, por que não está correto? Eu vou dar a resposta para vocês. Por quê? Porque o documento sigiloso não diz respeito à minha pessoa. Tá? Então, não seria essa a ação a ser impetrada. Tá bom? Então, a habeas data é para algo seu, uma informação sua, não para documentos sigilosos. Tá? E aí, se não for um documento sigiloso, já tem o portal da transparência, que é obrigar os administradores a mostrarem através do portal da transparência. Professor Samuel, se quiser complementar. Também os diários oficiais, né, que são bastante importantes, sejam eles virtuais ou impressos, né? Nós temos o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, e as imprensas oficiais dos municípios, né? Onde os atos e contratos administrativos, em regra, são publicados, né? Ou seja, é mais um instrumento importante para o fortalecimento da transparência pública, né? E com a publicação, né, presume-se o conhecimento dos interessados em relação aos atos praticados, né? Inclusive, se tem início, às vezes, de prazos para interpor recursos e também prazos, se for o caso, né, de prescrição e decadência, né? Perfeito. Então, aí, quando a pessoa tem um processo, algum contrato, alguma coisa, né, é importante se observar a publicação desses atos ou desses contratos
nos órgãos de publicação das administrações públicas. Perfeito. Então, nós já vimos aqui até agora, pessoal. E, aliás, aproveito esse momento para pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que curta, que compartilhe essa live para alguém que está estudando para concurso. Nós não fizemos aqui nenhuma resolução de questões, nós apenas, através do nosso bate-papo, criei aqui algumas possíveis perguntas, mas é para vocês entenderem, para nós entendermos também, né? Como funcionam os princípios da administração pública, tá? Então, nós já vimos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, e agora vimos o princípio da publicidade. Faltou o último, que é o princípio da eficiência, que foi alterado pela emenda constitucional número 19. O que seria o princípio da eficiência, mestre? Olha só, a eficiência ela pode ser entendida num binômio, né? Qualidade mais celeridade. Uhum. A qualidade na prestação do serviço, né? Dentro de um prazo razoável, né? Então, esse é o meu entendimento resumido, né? Do que seria esse último princípio que a gente está abordando, né? Então, o que é uma coisa eficiente? Uma coisa que tem qualidade e que é entregue dentro de um prazo razoável, né? Então, a gente tem um binômio, qualidade mais celeridade, né? Excelente. E o que seria isso, pessoal? Falando de forma mais simples. É a imposição da Constituição Federal ao administrador que ele deve evitar desperdício e falha. É a utilização dos recursos públicos de uma maneira produtiva, com a otimização dos recursos econômicos e produzir melhores resultados e índices de eficiência. O que também não se pode confundir com a aplicação desse princípio é que a administração deve pagar e utilizar sempre o produto mais barato. Não é isso, tá? Nem sempre o mais barato é o melhor, porque a eficiência no direito administrativo não está umbilicalmente ligada ali à eficiência econômica, mas sim a uma eficiência dos recursos públicos, tá? Então, existe aí um certo conceito, você não pode agora, mas vamos pegar esse que é muito mais barato. E a qualidade? Onde é que fica? É aplicar bem os recursos, tá? O princípio da eficiência. Beleza, mestre? Isso mesmo, professor Nildo Moraes, é muito bem explicado, né? O agente público ele deve agir com rapidez, perfeição, rendimento, né? Saber se utilizar bem dos recursos públicos, do patrimônio público, né? E tudo isso sempre visando o bem da coletividade, né? Então seria aí, né, o princípio que a gente está abordando, né? Maravilha. Então, pessoal, esse foi aí, né, os princípios. Se você que vai assistir essa live gostou, gostaria de continuássemos em temas como esse, nós estamos pensando aí em falar sobre qual que é o filósofo do direito, o professor que você tinha mencionado? Pacho Canes, né? Pacho Canes. Eu não conheço, mas o professor Samuel Merbach mencionou que ele está recentemente sendo mais conhecido aqui no Ocidente, né, professor? No Ocidente, no Brasil também, né? Com já algumas publicações já de algum tempo das suas obras em língua portuguesa, né? Uhum. E às vezes até mesmo solicitado em concursos públicos, né? É um pensador importante, interessante para a gente conhecer, né? É um pensador voltado basicamente à filosofia do direito, né? Uhum. Um grande pensador da filosofia do direito. Perfeito, então, professor. Eu agradeço mais uma vez aí a nossa participação. Muito bacana falar sobre esses temas, sobre esses assuntos. São assuntos importantes porque a população, de uma forma geral, está despertando, né, para um conhecimento maior sobre como funciona a política, a administração pública e como cobrar, né? Como você pode, como cidadão,
conhecer os seus direitos. Só lá, se você pegar lá o princípio da legalidade, então, quer dizer que ele não pode fazer qualquer coisa, não pode simplesmente, eu acho que eu vou fazer isso. Não, o administrador público não pode. Ele tem que seguir uma cartilha, tá? Então, conhecendo todos esses direitos, você sabe agora como possivelmente cobrar alguma coisa, você sabe que você pode ter acesso ao portal de transparência. Se não tiver algumas informações no portal de transparência que você, porventura, achar que tenha, você pode questionar isso. Escuta, essa informação não deveria estar no portal da transparência? Pode ser que tenha um gap, que é um espaço aí de tempo atraso entre a informação lançada e lançada internamente e publicizada. É um outro princípio que nós já estudamos aqui também, de forma resumida, mas vimos. Então, uma coisa está interligada à outra, tá bom? Professor, deixo com o senhor aí para finalizar aí a live de hoje. Então, são temas importantes, direito público. O direito público é bastante interconectado, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, o direito constitucional interligado com o administrativo, interligado com o tributário, interligado com o penal e assim por diante, né? Com todos, né? E o conhecimento, o direito é uma coisa única, a gente só divide ele em áreas para transformar ele numa coisa mais didática, de fácil entendimento, né? Exato. Mas o direito é único, né? Daí a importância da gente ter pelo menos uma visão geral das principais áreas do direito. E aproveitar também, professor Nildo Moraes, para a gente convidar os nossos amigos para a próxima quarta-feira, às 21 horas, né? Para estarem aqui. O professor Samuel também, professor Samuel Merbach. Para assistirem a próxima live, né? Não esquecer de colocar o dedão aí, deixar um like para a gente. Exato. Para ajudar a fortalecer o canal. E a gente pede também que divulgue, né, as lives, os vídeos nas redes sociais dos amigos, né? Porque isso ajuda os canais de educação a crescerem, né? A levar conteúdo para outras pessoas, o que é uma coisa bastante importante, né? Principalmente no Brasil dos dias atuais. Maravilha, mestre. Muito obrigado por mais uma live. Bom descanso, bom e merecido descanso, né? E a todos vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Que vocês tenham bastante sucesso aí, saúde e prosperidade. É o que nós desejamos aí a todos vocês. Boa noite, mestre. Até a próxima. Boa noite, professor Nildo. Boa noite a todos os amigos. Até a próxima.